Pablo, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o seguinte. Você tem que entender sobre energia. Então tudo é frequência. Tudo é frequência. Vocês estão olhando para o Pablo andando aqui. O que vocês estão vendo de verdade? O que vocês estão vendo de verdade? Vocês conseguem falar? Aqui, ó. Eu. Vocês estão vendo o quê? Um monte de frequência. Você não consegue ver, mas eu sei. Tem pelo menos 200 frequências de 200 pessoas diferentes aqui agora. Pablo recebeu o Espírito Santo. Tem a frequência do Espírito Santo. Pablo acessa a fonte. Tem a conexão. Tem a frequência do dono de tudo, do Criador. Pablo é amigo de Jesus. Então ele tem a frequência da Trindade. Vai ouvindo. Pablo modelou 200 pessoas. Carrega essa frequência também. Pablo bateu, vamos falar de dinheiro agora. Pablo bateu 1 milhão, Pablo bateu 1 bilhão, Pablo fez isso. Carrega essa frequência também. Pablo transformou milhões de pessoas. Carrega essa frequência, a frequência só aumenta. Pablo escreveu livros, Pablo fez filme, Pablo. O que você está vendo aqui? Uma frequência pesada na sua frente. Volta a fita. Pablo de 12 anos, frequência fraca perto do que você está vendo agora. Quanto mais transborda, mais forte a frequência. Quanto mais resultado, mais frequência. Quanto mais riqueza, mais frequência. Pablo e os pobres, frequência baixa, não tem problema, é improdutividade. Não estou falando mal dos outros, estou falando, é real a frequência. Então o que você vê agora, não é alguém que está contando uma história, é uma frequência. Pablo bate a cabeça, quebra, morre. O que você vê? A frequência dele desconecta. Por que meu corpo se mantém vivo do jeito que ele está? Porque tem frequência que sustenta. Mas se cortar a frequência na alma, o corpo desliga. Esse trem que você está vendo aqui, ó, que está firme, começa a virar pó. Quando a frequência sai de dentro do corpo, o corpo no chão. Pablo, explica melhor que eu não estou entendendo. Então tá bom. Deus, quando foi fazer o Adão, ele pegou barro, frequência de carbono, meteu uma respirada lá, ó. O Adão ligou. Aonde que está a frequência da vida? Está no respirar. Então o Senhor fez ele do barro, mas ele introjetou o respirar dentro do Adão. Desde então está na cadeia genética esse respirar. E todas as sementes, que são sêmenes, saem de dentro do homem, que entra dentro da mulher e prospera lá dentro. É tudo sobre esse respirar. Se alguém segurar seu nariz, fechar sua boca, desconecta, a frequência apaga. Sai desse corpo e propaga no espaço. Aí depois nós fala para onde que ela vai. Tudo é sobre frequência. Algumas pessoas ficam colando comentários. A partir de agora, todos que ficarem colando os comentários sem parar, vai ser tirado do grupo. Você vai assistir sem estar dentro do Telegram. Se colocar qualquer link de qualquer coisa de fora, vai sair também. Se a gente ver que você também compartilhou qualquer coisa de link, você vai sair também. A gente vai derrubar você, tá? Tenha a sua experiência aí. Então é o seguinte. Quando você entende o que é frequência, você está de boa na vida. Aí uma pessoa põe medo em você. Você estava com a frequência expansiva, em flourish, florescendo. Colocou medo, o que você faz? Definha. A árvore é assim, o que você não é? Você também é natural, você é da criação. É muito interessante. Um animal perigosíssimo, selvagem, vem para cima de você. Se ele ver que você tem medo, você vai morrer. Se ele olhar para você e ver governo, ele te respeita. O que um animal irracional tem medo? Ele tem medo de alguma coisa maior que ele. Então, posso te falar? Você já não vai morrer mesmo, se for o caso? Vai para cima e abre os braços. Cara de leão, berra com ele para você ver. O animal fala, não, esse aí não. Ele sai fora. O problema é o medo é um cheiro. Por que o diabo põe medo de todo mundo? Porque você deixa de ser um leão e vira uma hiena, filho.
Tudo é frequência. Você está em ambiente onde as pessoas ficam colocando medo em você, que jeito você vai ficar? Definhar. Por que a gente tem que resolver essa treta da frequência? Porque se você estiver explodindo, nossa, floresceu, dá fruto. Anota o código aí. Quem floresce dá fruto. Quem definha perde todas as folhas. E acabou. Teve uma árvore lá no resort que morreu. Belíssima. Não tem menos de 100 anos essa árvore. É uma árvore que está ali. Chamei um cara que entende, cuidou, rapou, limpou ela, fez doideira. O vô da minha esposa chegou. Pábio. Ele me chama de Pábio. Pábio. Essa árvore não precisa fazer mais nada, tá? Aí eu falei, por quê? Porque ela morreu. Ela fica logo atrás da minha casa lá, eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, essa árvore não pode morrer. Aí falei, usa todos os recursos, ressuscita essa árvore. Ele já falou, Pábio, a árvore morreu. Esquece. O que você vai fazer com a árvore que depois de 100 anos morreu de forma aleatória? Culpa dela lá, alguma coisa. Uma doença, não sei o que foi. Eu sei que na hora que eu detectei que ela estava com treta, eu falei, investe nessa árvore. Ela não pode morrer. Ela começou agora a rachar todinho e está caindo os pedaços. Não, é triste a cena. Eu vou colocar uma oliveira no lugar. Vou comprar uma oliveira que tem a mesma idade que ela e vou pôr no lugar dela. Mas foi triste não conseguir segurar. Ela é gigante, é uma árvore linda. Eu não sei o que acarretou isso. Mas eu sei que se tivesse mais cuidado, a gente poderia ter percebido no começo. E a gente não percebeu. Imagina a frequência de uma árvore que durou 100 anos e agora está desligando. Começou a rachar, cair nos três. É a coisa mais triste. Uma árvore que ficou 100 anos deu muita coisa, muita alegria, muita sombra. Agora imagina um ser humano que veio na Terra e não viveu. É a maioria dos que estão aí. Não floresceram, não sabe o que é dar fruto. São árvores que foram enganadas. Olha, árvore, você não precisa dar fruto, você só precisa ter estabilidade. Fica aí viva, respirando aí, fazendo a fotossíntese. Já está ajudando um monte de gente, inclusive. Só que não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para dar fruto. Quando você entende que você foi chamado para dar fruto, o que você vai fazer? Dar fruto? Então, a treta está na frequência. Teve uma coisa lá no resort, ele estava abandonado, eu comprei esse resort quebrado. A gente no começo achou mais de 60 cobras lá. Todo mundo tinha medo de lá. Lá você não acha uma única cobra mais. Você sabe por quê? Frequência. Lugar abandonado, até as cobras sabem que está abandonado. E elas vão para lá. Mas quando tem governo, as cobras também sabem. Vamos ter que ir para outro lugar abandonado, porque agora tem gente aqui. Foi terrível, 2, 3 meses, cobra. Limpou tudo, resolveu tudo, higienizou e cuidou. Tem dono, cobra sai pela porteira. E vai para outro lugar onde não tem dono, tipo a sua casa. Sacou? O fato de você morar lá não fala que tem dono não. Dono é frequência, dono é governança, dono é frutificação. Quando você está no governo, cobra, que no caso é uma serpente, que parece com quem? Com o diabo. Ele não entra na sua casa não. É só entra quando não tem governo. Não tem governo? Deixa comigo, que eu sou bom disso. Deixa que eu governo para você. Então por que você tem que levar em consideração, muita consideração, a tal da frequência? Porque toda energia é uma frequência. Tudo que está acontecendo é uma frequência. Deve ter gente que está me assistindo agora, que está bloqueado agora comigo, porque eu falei alguma coisa que ele não gostou. Aí ele corta a frequência, interrompe esse aprendizado maluco que ele está recebendo, porque ele se esbarrou numa curva de rio. Ao invés de falar, deixa aqui que depois eu resolvo, vou continuar com meu coração aberto, ele travou. Não, eu não concordo. Tem gente que olha e fala, não, eu acho que isso aí não é de Deus. Aí trava. O que ele fez? Ele fechou o sensor de recepção de frequência. Não vai aprender mais. Não sei se você sabe, se você não confia numa pessoa, você também não aprende com ela. Não tem como. Você confia, você abre o canal de aprendizado. Aí você fala, pode falar que eu ouço. A pessoa para de confiar, faz o quê? Corta o sinal. Depois que eu trabalhei na operadora telefônica, eu percebi algo.
Existe o aparelho que transmite, o que recebe e a operadora que faz o tráfego disso. Eu descobri uma coisa que é assustador. Eu não consigo ligar direto no seu celular, apesar de ter seu número. Quando eu disco e ligo para você, nunca liguei para você. Eu liguei para o seu número de referência lá na operadora e a operadora me conectou com você. Por que a maioria de nós parece que a gente se conhece antes da fundação do mundo? Porque não é uma ligação entre eu e você fisicamente, é uma ligação pela operadora. Linguagem, unidade, reino, conecta. E é isso que você tem que aprender rápido. Essa palavra aí, ó. A maioria dos cristãos são ignorantes com isso. Mas tudo é frequência. Eu entro no ambiente, eu sinto o peso do ambiente por causa da frequência. Um lugar onde é bem pesado, que eu recomendo que um dia você visite, é o Coliseu. Tem gente que sai de lá, vomita, fica ruim. Eu entrei, fechei o olho. Eu estou falando de mim. Eu vi as pessoas morrendo lá na boca dos leões. Vi uma revolta assim, ó. Arrepiou minhas canelas, arrepiou tudo. Eu fechei os olhos e falei: eu toco nessa frequência e eu vou vingar todos vocês. Alguém fala, isso é uma besteira, isso é o quê? Pois é, o dia que Deus chegou em Caim e falou assim: cadê meu irmão? Aí o Caim falou: o que eu tenho com isso? Eu por acaso sou guardador do meu irmão? Não, Caim. O sangue do Abel clama por justiça na terra. Então não foi eu que inventei, foi o Senhor que inventou. Todo mundo que é injustiçado, a terra grita por isso. A natureza geme contra a injustiça. Eu senti isso lá. Ao invés de sair mal, eu saí de lá carregando energia. Eu falei: todos vocês que não afinaram nem para leão, nem para ninguém, nem para império, eu, Pablo Marçal, vou vingar isso aqui. Eu carreguei a energia e falei: pode deixar comigo. Você pode escolher o que você faz. Tem gente que sai de lá, abaixa a cabeça e fica morrendo de dó. Nossa, tanto de me perdoa a vida aqui. Se você é governante, você entra em ambientes e cata energia do ambiente. Deixa que eu vou resolver isso. Quando eu comecei a entender sobre frequência, eu falei: pode deixar comigo, eu resolvo. Falou mal, falou bem, não interessa, vou resolver. Eu vou usar a sua energia. Pablo, como é que faz para se manter? Vocês querem saber isso, sim ou não? Como é que faz para manter nessa energia? Foca na principal fonte. A principal fonte é Deus. Pablo, você acha que pessoas são fontes? Claro que são fontes, elas são imagens e semelhanças de Deus. Só que cuidado com as fontes, se elas não conectam nessas fontes principais, que é o Senhor, o Espírito Santo e Jesus, você vai ter uma treta. Ah, Pablo, eu sou da religião não sei o quê. Tá bom, deixa eu falar um negócio de religião para vocês. Vamos pôr religião no lugar dela? Baixa ela é menor que você. Eu não acredito, a minha religião tem 300 anos. Você não tem idade. Você veio de dentro de Deus, antes de fundação de mundo. Ninguém consegue falar a idade que você tem. Você sempre existiu. Sua religião tem 300 anos? Não, a minha tem 1000. Só 1000. A minha tem 2000. Só 2000. A minha tem 4000. Só 4000. Você vem antes dela. Eu estava lendo em Gênesis e não achei sua religião lá, você acredita? Quando Deus criou todas as coisas, Ele não falou: agora no 9º dia vou criar uma religião para você, porque eu não sou suficiente. Eu estou até com essa voz, porque eu descansei tanto, mas você dá tanto trabalho, que eu tenho que fazer uma religião para você, né? Isso é coisa de sua cabeça. Anota o drive mental do que é religião. Comunidade para resgatar famílias, só isso. Religião é só isso. Você criou dogma, criou monstruosidade, você vai ser refém disso e acabou. Você tinha que respeitar os dogmas. Respeita quem está dentro do dogma. Você tinha que respeitar as crenças. Se eu for parar para respeitar esse tanto de crença de vocês, eu vou ter que sair do fato. É assustador o que eu estou te falando. Religiões que usam a Bíblia são 6.000. Se eu tiver que respeitar esse tanto de crença, eu vou esquecer do fato. O fato consumado é o sangue de Jesus e ponto final. Cristo é o suficiente. Abre os comentários aí, todo mundo escreve assim, ó: Cristo é o suficiente. Pablo, eu vou continuar na minha comunidade. Seja abençoado e lembra de ficar salvando, restaurando, introduzindo famílias nesses ambientes. É para isso que serve a comunidade. Só que vocês, a maioria, se curvaram. Deram a vida de vocês numa coisa que não faz o mínimo sentido e nem está restaurando família de ninguém, está destruindo um monte de casa. Jesus não salvou a religião. Vocês precisam saber outra coisa sobre religião. Jesus não deixou de ser judeu.
Isso é apavorante. Jesus foi judeu, é judeu e sempre será judeu. Se religião fosse tão importante, eu tinha que seguir a dele. Só que ele não falou nenhuma linha, nenhuma fala, siga a minha religião. Ele falou, siga a minha vida. É diferente. Portanto, o cristianismo não é uma religião, é um lifestyle. Esse bando de gente chata, esse bando de fã-clube que fica enojando o cristianismo. Por quê? Porque tem que ser do meu jeito para você ser cristão. Para ser cristão não precisa de jeito, não precisa de ser bonzinho. Isso que é assustador, não precisa de templo, precisa de lifestyle, precisa ter verdade lá na sua casa. Estilo de vida da sua casa. Quando você entende a grande importância da religião, aí você fala, ela é importante, mas ela não é essencial. Ontem eu li um pastor, o bicho, 2.000 comentários, o povo tudo me xingando. Ontem eu ganhei um novo nome, é traficante espiritual. Falou que eu estou traficando. Eu não sei se você sabe, tráfico, no sentido da palavra, não é tráfico de droga. Tráfico significa venda. Vocês sabiam disso? O problema é que os caras que fazem isso, eles não entendem o que eles estão fazendo comigo, eles estão me dando energia. Escreveram, fujam do Pablo Marçal. Foi sério? Sério. Então agora eu vou engrossar o caldo 2 vezes mais. Se ninguém mexer comigo, você tem que saber isso ao meu respeito. Se ninguém mexe comigo, eu continuo o mesmo cara. Mas se alguém mexe, eu fico pior. Pá, por que isso? Quando ninguém está com treta comigo na corrida, eu sou um piloto. Mas quando um cara começa a bater, eu fico outro cara. Que além da energia que eu já tinha, eu tenho que usar dos outros. Eu uso a energia de qualquer um que joga na minha mão. Pode fechar os comentários aí. Obrigado pela lembrança do bebe água. Mexeram no som, só estava perfeito. Se puder voltar atrás aí, volta lá no passado, saca do passado e usa no agora. Escreve um código sobre frequência. Frequência nunca morre. Isso é assustador. Eu acessei a frequência de um cara que morreu há 2.000 anos atrás. A frequência não morre. Eu uso a frequência de um cara que morreu há 300. A frequência nunca morre. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. As pessoas morrem, a frequência não. Elas morrem que jeito? Elas só perdem um carro de corrida. Só isso. Mas a frequência não morre. Uma vez o cara falou assim, bruxaria, essas coisas nem existem, feitiçaria. Mas está escrito na palavra assim, ó, Deus proíbe a feitiçaria. Se Deus proíbe a feitiçaria, é porque ela existe, amigo. Tem gente que é bobo demais. Alguém fala astrologia do diabo. Pois é, para achar Jesus, os caras olharam para uma estrela e falou, uma estrela nova é um rei novo nascendo, vamos atrás dele. Opa! Se tem um povo, eu tenho que falar, se tem um povo mais ignorante da terra, é os que se dizem cristãos. O próprio Cristo foi achado pela estrela, porque nasceu uma estrela nova, apareceu nova, um rei novo veio sobre a terra. Mas o cara fala que é do diabo, porque ele não entende. Eu vou te falar por que as pessoas culpam o diabo de um monte de coisa. Porque é muito fácil você pôr a culpa no diabo e expulsar, do que você assumir a culpa e ter que tratar. Trata a sua ignorância. Isso é libertador quando você descobre isso. Trate a sua ignorância. Vai ser mais fácil para você. Para de culpar diabo, vizinho, não sei o quê, para você expulsar eles do seu meio. Trata em você. Vai dar mais certo. Frequência nunca morre. Pablo, por que tem gente que não entende o que você está falando? Claramente, está na frequência abaixo. Quanto mais baixo, mais raiva a pessoa fica. Ela tenta explicações de todos os lados, de todos os ângulos. Qualquer explicação não vai entender também. Isso é frequência. Existe uma frequência de governo? Sim. Existe uma frequência de escravidão? Sim. Existe uma frequência de rebelião? Sim. Tudo tem frequência. Camadas e camadas de frequência. Então, os ambientes carregam frequência. Você vai escrever ambiente, situações, eventos, pessoas, histórias
É muita coisa. Pode resumir embaixo. Tudo é frequência. Essa água agora que você está bebendo, ela tem uma frequência. A água, ela é anafórmica. Vou dar uma tarefa para vocês assustarem. Fizeram um teste na água. Foi um japonês que fez isso, a primeira vez. Colocaram música do Beethoven. Você tem que ver a formação dos cristais líquidos. A água é anafórmica. Ouvindo a música do Beethoven, ela fica de um jeito. Eles colocaram a voz de Adolf Hitler. A água ficou toda desconfigurada. Ela perdeu a forma. E aí coloca uma música de alguém gritando e apavorado. Ou a fala. E depois põe a fala de alguém manso. Alguém já viu isso? Levanta a mão. Ah, não estou sozinho. O que você entende? Que o que você fala, a água absorve. Isso é frequência. Agora vamos estudar. A Terra tem 70% de água. Se a água tem esse comportamento, o que você fala sobre a Terra faz o que com a Terra? A Terra aceita. Outra atividade que você pode fazer com sua família que vai ser assustador, inclusive para você aprender a ensinar seus filhos, se você pega arroz cozido, põe num pote, põe no outro pote, faça em casa isso, é assustador. Você amaldiçoa e fala mal com a família inteira por um arroz. Para o outro você abençoa, você vai passar mal. O mesmo arroz cozido, em lugar diferente, um vai ficar com mofo mais rápido que o outro. Por que cozido? Porque ele está úmido, tem água. O corpo humano tem 70% de quê? Você acha mesmo que frequência não invade seu corpo? Acha? Tudo é frequência. Você faz exercício, libera uma frequência química. Isso sai para fora do seu corpo e contamina a gente do lado de fora. Quimicamente libera endorfina. Endorfinar o corpo faz você ficar mais animado. E você só fica animado se fizer exercício. Se mover. Quando a endorfina está carregada, você consegue pegar um desanimado e fazer ele ficar animado com a endorfina, porque isso é uma frequência do seu corpo. Quando você está no governo, você libera a frequência de governo. Quando você está na riqueza, você libera. A vida inteira o normal de alguém rico era fazer o quê? Não contar para ninguém. Vamos reter a frequência. Era assim ou não? Essa é a geração mais doida de todas. Os bilionários, os multimilionários estão abrindo os códigos. A maioria está fazendo isso para ficar mais rico. Mas é claro que vai ficar mais rico. Porque ele abriu a frequência. A frequência está sendo transmitida, ela vai ser retransmitida de volta. Bingo! Se eu acesso a riqueza e corto a frequência de transmissão, aquilo começa a diminuir na minha mão. Se eu faço o transbordo de frequência, a frequência volta para mim. É claro. Foi tão claro isso. Sempre foi, é natural a frequência. Fala assim comigo, a frequência é natural. Pablo, o que faz uma pessoa mudar de pensamento? Tem uma coisa no cérebro que chama neuroplasticidade cerebral. É o poder do cérebro de ficar testando caminhos até passar num caminho. Quando ele passa nesse caminho, ele cria essa trilha e ela fica gravada com o nome de rua. Se você quiser construir uma rodovia no meio de montanha, não chame um engenheiro, chame um jumento. Coloca aí ó, essa imagem aí, ó. Se der para colocar essa mensagem que está aí no Telegram, ou achar a imagem a formação da água de acordo com a música, eu estou vendo na tela aqui, ó. Acho que é Mensagens da Água o nome desse trem aí. Por que você chama um jumento? O jumento, ele é um bicho que gosta de trabalhar. Só que ele não gosta de ficar dando volta. Você solta o jumento num lugar montanhoso, ele passa num lugar mais simples, sozinho. Aí você fica passando e levando ele lá, faz a trilha, é ali que você faz a rodovia. Se você chamar água, solta a água no topo da montanha, ela vai percorrer o menor caminho. Isso aí chama um princípio. Anota o nome do princípio. Eficiência / otimização. Esse princípio é da natureza, não é princípio da escola, não. É natural o princípio. Então, qual que é o princípio da otimização? O caminho da água, olha lá que massa, ó. Isso aqui foi colocado no microscópio, olha o que virou a partícula. A partícula de agradecimento e gratidão lá, ó. De amor às pessoas. Olha aqui, John Lennon tocando, Mozart, ódio, olha o jeito que ficou.
Heavy metal. Não, heavy metal é do diabo. Não, é só desconfigurar as frequências. Você fica desgovernado. Às vezes você precisa dar uma chacoalhada, você ouve lá, vai dar tudo certo. Tem um negócio chamado, você vai anotar aí, curto-circuito. O que é curto-circuito? Tem a placa, o circuito para explodir, ele não fica rodando, vou caçar alguma coisa. E o curto-circuito é um choque curto, o mais rápido possível. Então ele vai estourar em algum transistor, em algum capacitor, algum diodo, alguma coisa, mais próximo possível. É um princípio de eficiência. A placa responde, a montanha responde, o jumento responde, só você que não. Quando você for subir montanha, lembra de uma coisa. Mais vale você andar em zigue-zague para não gastar seu joelho seguindo o circuito da água, é onde tem matinha. Do que você sair pisando machador na pedra, vai ferrar com o seu joelho. Então é melhor você andar um pouquinho mais, isso é eficiência. Engraçado, a água não desce reta. A água desce no melhor caminho, fica desviando na montanha. É muito massa isso, é muito massa ver isso. Alguém perguntou ali, ó. Como curar a autossabotagem? A autossabotagem é o seguinte, é aquele cara, o tratorista de 300 quilos, falando que não vai fazer o negócio. Você vai ter que pôr ele para malhar, para ele para comer direito, tirar as bebidas dele. A bebida é fuga de estado emocional. Todo vício que você tem, você está usando nesse vício para ter fuga do estado emocional. É isso que acontece. Então o que você vai fazer? Você vai reprogramar sua mente. Como que eu faço? Vocês vão sair do método IP. O que vai acontecer? Pessoas que não têm a frequência que você vão fazer você cortar essa transmissão. Acredite no que eu estou te falando. Vários de vocês olham e falam assim, é muito fácil perto do Pablo, eu acredito nisso. Você só agora entrou na mesma frequência que eu, você transmite a frequência e recebe. E eu faço o mesmo, vocês estão nivelando a frequência. Só tem um problema, vai ter que fazer isso todo dia. Você regulou o rádio, 118 mil terahertz a frequência. 118 mil terahertz. Aí amanhã você não acha ninguém em 118 mil terahertz. Você descobre alguém em 12 megahertz. Não. 12 kilohertz. Não. Mais baixo ainda. 12 hertz. 12 hertz. Aí você fala, não, é aqui, ó, eu destravei meu rádio está em 118 mil terahertz. Aí a pessoa fala, eu não consigo nem ouvir o que você está falando. Tem como você baixar para 12 Hz? Tem. Aí você baixa. Aí você começa a falar, 12 Hz. Estamos aqui em 12 Hz, beleza. Só que você fala, mano, eu acessei uma frequência que tem música que anjo canta, né, gente? Eu acessei uma frequência que eu consigo falar coisas que eu nunca estudei. Eu acessei frequência que eu conecto em qualquer poderoso. Aqui nessa frequência não tem como. Aí a pessoa olha para você e ela vai falar isso, tá? Por favor, não sai da frequência não. Senão eu nunca mais consigo chegar perto de você. Como é que vai ser isso? Responde para mim. Seu amigo de infância. Seu amigo de infância está em 12 Hz, você acabou de entrar nessa vibe, você está no piorando, subindo frequência. Quem está aí no Telegram escreve assim, ó, piorando é para subir frequência, dia após dia. Você acessou 118 mil terahertz. Que frequência é essa? É frequência de anjo. Aí a pessoa está falando para você, fica na minha frequência. Quem aqui vai ficar? Deixa eu te explicar. Se você aceitar ficar nessa frequência, você vai salvar pouca gente. Frequência baixa não dá conta de salvar nem a si mesmo. Então você não vai poder mais ficar. Tem que subir de glória em glória. Pablo, que jeito? Eu não falei que lugares têm frequência? Que situações não têm frequência? Eventos são portais, não são caminhos. Um dia uma pessoa mandou assim, eu fui lá no Goiânia Arena e minha vida não mudou. Eu falo, mas você foi para mudar de vida?
Eu vou te falar como é que muda de vida, com frequência, com andando com gente, fazendo todo dia, sem parar. Depois de um ano você fala isso. Mas um portal não muda a sua vida. O portal te dá uma experiência de elevação de frequência. Você dá conta de trafegar nela? Não. Então volta. Ponto. Alguém escreveu ali, minha frequência incomoda os da minha casa. Normal. Por quê? Porque quando a pessoa está na frequência de sobrevivência, você fala de riqueza para ela, o que ela fala para você? Ela vai te tacar pedra. Se você está vivendo uma experiência de governo, você fala para o escravo, o que ele vai te falar? O que ele vai falar? Você está doido, ele vai te arrebentar. Se você está na fama, na glória, no poder, você pega um cara que está doidinho para ter isso, mas não tem, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai combater a frequência. Agora eu vou te contar, só tem um tipo de gente que não enche o saco. Quando a pessoa sobe e ela olha o povo doidinho lá embaixo, tacando pedra para cima. Ele olha e fala, eu já fui assim, não tenho compaixão. Bingo. Então o que nós vamos fazer? Obrigatoriamente, anota a tarefa. Preciso, mais do que água, de andar com gente nova. Qual a frequência que eu quero, que eu preciso. Não adianta. O QGR é um lugar de frequência. Sua empresa é um lugar de frequência. Não ouse baixar a frequência. Que aí você vai ficar frustrado e vai achar que esse trem não funciona. Aqui em Alphaville tem uma frequência muito boa? Tem, mas se não conectar com pessoas e gerar situações, não adiantou. Não é o lugar que vai te salvar. Eu conectei no Pablo, você pode ficar conectado comigo o dia inteiro. Se não for para ter uma ação, não vai adiantar nada. Frequência precisa de ir juntando os pontos. Para ela criar uma banda e trafegar dados nela. Frequência não é um rastro no vento. Frequência é uma banda e precisa de trafegar dados ponta a ponta nela. Quando eu abri minha primeira live, tinha 2 pessoas. Tem um vídeo disso. Estamos 2 pessoas aqui na live. Aí mostra um vídeo. 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Como ter esse tanto de gente assistindo? Emita frequência. Vai achar as pessoas que estão na frequência. Elas vão retransmitir na frequência. Deixa eu explicar para vocês como é que faz para chegar nesse ponto. Você transmite para 2, 2 transmite para 2, 2 transmite para 2, já dá 2, 2, 2, 6, 8, 10, 12. Isso é só um canal. Aí você vira um pouco e vai em outro canal. Mais 20. Vai indo. Vum, 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 vum. Milhões. Tem que soltar a frequência. O que você vai fazer depois de hoje? Você vai conectar com pelo menos 3 pessoas que têm a frequência que você quer. Que você precisa. Inclusive, coloca uma foto lá no Instagram. É um jeito bem rápido de você conectar. Coloca lá todo mundo que estiver assistindo, todo mundo que estiver nos QGRs, todo mundo pega o celular aí, na hora que a gente for transicionar aqui, com um pequeno intervalo, você vai lá e vai comentar no Instagram, na minha última foto, e aí vocês caçam pessoas, pela frequência, gostei desse, vou falar com esse, aí você chama um ou outro, fala, eu estou no MEDP, eu estou no MEDP, eu estou no MEDP. Entra lá na última foto, conecta nisso. Pablo, isso funciona? A maioria dos QGRs que estão com 30, 50 pessoas foi por causa da foto do Instagram. As pessoas se conectaram lá na foto. E está todo mundo, doideira acontecendo. Então o que acontece? Esse negócio na frequência ainda não entrou na minha cabeça. O Fred falou, de verdade, Fred, entrou, você nem viu, porque a frequência não pede autorização. Você não pode ter conseguido codificar ela, que é diferente, mas entrou na sua cabeça, no seu coração, atravessou tudo. Que ela não pede autorização para a parede. Frequência vai embora. Então o que acontece? Você não codificou ou não decodificou. Quanto à frequência que Jesus usava? Uma frequência bem alta. A frequência das parábolas, é uma frequência do reino. Era muito interessante, os próprios discípulos andavam com Jesus e não entendiam o que ele falava. Eu lembro quando eu era criança, a tia da escolinha dominical falava assim, Jesus falava por parábola, e ele usava a terra, as coisas, para ficar melhor o exemplo. É mentirosa. Está escrito, ele falou, eu falo desse jeito, é para todo mundo ouvir, mas ninguém entender. Só quem está pronto, só quem é para ouvir.
próprio Jesus falou isso. Tanto é que os discípulos que nem crianças eram, eles faziam o quê? Mestre, explica para nós esse trem da mostarda. Não entendi. Então, mostarda é o seguinte, ela não é a menor árvore, ela não faz assim, ela não sei o quê. Só quem tem o coração na frequência do reino entende. Vocês querem viver pelo reino, sim ou não? Sim. Então tem que ter paz, ciência. Porque os de baixo não vão aceitar. Os do inferno não vão aceitar. Os salvos não vão aceitar. Os que vivem só na graça também não vão aceitar. Porque é muito elevada a frequência do reino. Pablo, você quer que todo mundo acesse isso? Só quem foi chamado. Só. Acabou. Se você não foi chamado pelo Senhor para isso, pode fazer o que você quiser, você não dá conta de acessar. Pablo, mas se eu entrar de corpo e alma e espírito e pedir para ele, eu nunca vi alguém que faz isso de verdade, não consegui. Todos conseguem. Porque assim, o Senhor chamou todos para governarem, mas cada um numa tribo, numa frequência. Quando eu descobri que eu podia entrar nas tribos e capturar a frequência, você fica multi-habilidade, você consegue governar sobre todas as tribos também. Você vira uma pessoa que chama multi-habilidade. Um monte de gente fala, o que eu queria do Pablo era essa dom da oratória, o que eu queria do Pablo é o dinheiro, o que eu queria do Pablo, o que eu queria do Pablo. A única coisa que eu acho que você tinha que querer de mim é só uma, eu anotaria essa coisa. Ser multi-habilidade em diversas coisas. Ser generalista. Eu não sou especialista de nada. Não quero também. Quando eu fico bom, vão me dar o título de especialista. Eu falo, não, estou fora. Eu quero governar sobre isso. Especialista eu contrato. Ofende algumas pessoas, mas é isso que interessa. Vocês que estão assistindo aí agora, escreve da onde que é seu QGR. QGR, cidade, traço, estado. Se for país, escreve o lugar, põe a bandeira do país. Igual eu estou vendo um de Massachusetts, Estados Unidos. Coloca aí. Pablo, o que eu faço então para emitir frequência? Tudo que você fala sai uma frequência. As pessoas que estão procurando isso acham. Sabe qual é a fala mais interessante que eu vejo de várias pessoas? As pessoas orando para o Senhor, Senhor, coloca uma pessoa para eu andar. Aí a pessoa vai e me acha. Eu ouço isso direto. Eu oro, o Senhor colocou você na minha frente. Ou seja, eu estou soltando o sinal. E aí o que aquele sinal faz? A pessoa quer aquele sinal. Aí o sinal se conecta. Olha o tanto aí, coloca no painel de LED aí os QGRs. Olha lá o tanto de QGR. Só tem 23 mil. Glória a Deus por isso. Então o que é a parada? A parada é bem simples. Muito QGR, hein? Só em Goiânia tem 1.300 QGR. A cidade que mais tem QGR é São Paulo. Incrivelmente, São Paulo tem 5.000. Goiânia é a segunda maior cidade. Os Estados Unidos é a segunda maior nação do mundo com QGR. Muito QGR lá. Fiquei assustado. Depois eu vou mostrar para vocês isso aí. Pá, por que você não abriu isso para um monte de gente? Porque eu estou formando a base. Quando a base é bem feita, pode estruturar que vai embora. Então essa é a base ainda. Tem 23 mil já. QGR 240. Coloca o número para as pessoas verem. Coloca seu número. O número do seu QGR. Olha lá, QGR Copacabana. Eu já vi esse no Stories. Gramado. Ontem eu estava com líderes de QGR lá de Gramado, do Rio Grande do Sul. Vieram de várias cidades. Taubaté. Uau. Alguém escreveu, ainda não sou de nenhum QGR. Então cola na banca. Como é que eu viro uma torre de comando? Começa a experimentar frequências, multifrequências. Governa sobre elas. Você vira uma torre de comando, um sinal na geração. As pessoas vão identificar você de longe. Tem que saber de uma coisa. Quem não gosta da sua frequência vai falar mal de você. Está pronto para isso? Você tinha que estar, porque já falam. Fala bem baixinho. Frequência aumentou, aumenta os ataques. Frequência aumentou o ataque. Frequência aumentou o ataque.
que é o normal de um monte de gente que preza a sua própria reputação? Começou a subir a frequência, sobe os ataques. Aí a pessoa fala, não vou sair daqui não, vou ficar aqui. Aí ela acostuma com aquele nível. Aí ela começa a diminuir, para ver se diminui os ataques. E diminui, tá? Deixa eu contar um segredo sobre frequência para você. Se estão te atacando, e você está subindo, vai subir os ataques. Se você parar, vai diminuir nos ataques. É tudo proporcional. Tá a fim de tomar ataque ou não? É sinal que cresceu. Então, nesse assunto, eu quero que você coloque isso dentro do seu coração. A frequência nunca morre. A frequência tem código. Anota aí. Frequência não morre. Frequência tem código. Toda frequência. O que é o código da frequência? É de quem é dono da frequência. Por exemplo, se você ler a Bíblia sem a frequência do reino, você vai entender uma coisa. Se você ler a Bíblia inteira sem a frequência do Filho, que é Cristo, você vai ler ela de outro jeito. Mas quando você acessa a frequência, o porquê que Deus colocou aquilo, que é uma história de amor de um pai atrás de um filho, de Gênesis até Apocalipse. Você instala a frequência, você não sabe o jeito que você lê a Bíblia, você lê a Bíblia pirando, você vê Jesus em todos os lugares. Frequência. Agora coloca a frequência. Deus é vingador, Deus vai matar todo mundo, Deus. Quando você lê, você fica até com medo do livro, que é a frequência. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Tudo é frequência. O que eu faço para quebrar uma frequência do mal em todo mundo que anda comigo? Todos. O primeiro ano de toda pessoa aqui é rebaixando um monte de treta que ela vem atrás. Eu faço de tudo. Pode perguntar para todo mundo. Eu faço de tudo para dar errado a vinda de qualquer um. E a pessoa tem um caminho amargurante de um ano. Não poder, de jeito nenhum, brilhar esse assunto. Nem tocar em assunto de dinheiro perto de mim. Um monte de gente fala, esse papo só faz dinheiro. Você tem que ver como é que faz para andar aqui. A pessoa só aguenta se ela realmente foi chamada por Deus, porque não dá para aguentar. Ela vê aquele tanto de trem, eu falo, vai passar seu ano. É o aninho mais triste da vida dela. Todo mundo que é dinheirista abre mão, não tem como. Aí começa, baixa a frequência do dinheiro, aumenta a frequência do propósito. Aí vai! Aí começa, explode, aí o dinheiro. Aí o dinheiro vira escravo. Ô dinheiro é igual praga, vocês têm que saber disso. Na vida de quem não sabe o que fazer, mata. Mas quando alguém é governante, o dinheiro quer correr atrás. Começa a dar, igual capim assim. Mas tem que curar disso, tem que trocar a frequência. Não é você trabalhando por dinheiro, é o dinheiro trabalhando por você. Isso é muito simples de fazer. Só leva um ano. Ninguém quer fazer nada em um ano. Todo mundo quer fazer em um dia. É por isso do pior ano. O pior ano é um saco por causa disso. Porque tem que passar um ano. Eu toda vez, eu falo, vou fazer o pior ano. Eu arrependo toda vez. Acredite, o arrependimento do pior ano só vem no primeiro mês. Que é os 10% do tempo. A subir montanha, só arrepende depois dos 10%. Depois você desceu o bambu, você vai embora. 10% de tudo, quando você começa a dar arrependimento, você fala, nossa mano, é muita coisa. Não é só mais um passo. Na outra vez que eu subi a montanha, eu fui subir com a galera, eu fiquei entrando na cabeça deles até chegar no cume. Mas com 5% já queria desistir. Não dou conta. Ai meu Deus. Eu falava, só mais um passo. Agora muda a programação, mudava a frequência. Vamos dar 10 passos, todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabava esse programa, eu falava. Agora nós vamos até naquele mato. Aí nós ia até naquele mato. Agora nós vamos gritar Jesus é Salvador. Aí, aí foi mudando a frequência. Quando o cara olhou, 11 horas depois, subiu a montanha. Se você conseguir manipular a frequência, cortar, trocar, instalar uma nova, você consegue fazer o que você quiser. Tudo é frequência. Anota aí, frequência atrai, ela é atrativa. Trava aí um pouquinho o Telegram. Frequência é atrativa. Frequência é atrativa. Então eu emito a frequência. Qual frequência que é? Medo. Ah, fique em paz. Os demônios saem do céu 2 e vêm no 1. O que você está com medo de quê? Espera que eu vou arrumar para você. Espera. Ó, é o seguinte, está com a frequência tal, é só entrar aí e entrar na casa dele. É brecha, frequência é brecha. Olha você liberando frequência.
Eu vou prosperar como nunca, eu vou enriquecer. O diabo olha, fala, vai bosta. Ele não faz nada e não pode impedir. Mas ele fala isso. Seu parente fala, vai bosta. Todo mundo fala, vai bosta, vai bosta, vai bosta. Mas o Senhor olha do trono e fala, você acredita mesmo? Se acreditar, eu vou mandar semente. Vou te dar uma. A semente desce. Aí, o que você fez com a semente? Comeu. Ele não acredita. Se acreditasse, ele ia segurar um pouquinho o intestino dele e ia plantar essa semente que eu dei para ele. Toda vez que Deus colocar algo na sua mão, não coma, plante. Porque é um teste. Você soltou a frequência. Está escrito assim, ó. Deus dá a semente ao que semeia, não ao que come. Lembra disso? Está escrito. Deus dá a semente ao que? Lembra disso. Planta, porque o potencial da semente não é voltar 100 vezes mais. Tira a parte, come e continua replantando. Nunca mais você vai precisar. Então você está lá assim, não, eu vou prosperar. Ó a frequência saindo. Aí uma pessoa que está falando, Senhor, me coloca perto da pessoa para prosperar. As frequências encontram no meio do ar. O diabo olha e fala, nem a pau. Esses dois vai conectar, se conectar, vou fazer uma desossa. Vou fazer de tudo para desconectar. Arruma uma pessoa no meio do caminho, fala mal dele, faz isso. Aí você fala, mas o diabo faz isso com as pessoas? Faz, amigo, a maioria trabalha para ele. Quando você não tem o controle mental absoluto, é frequência invadindo você sem você autorizar. Já está aberto. Já tem brecha na sua mente. Aí ele faz de tudo para ter problema. Eu lembro um dia, eu tive uma palavra de conhecimento. Eu fiz amizade com o Kaiser. Falei, Kaiser, é o seguinte, você está doidaço aí, aprendendo do reino, está crescendo pra caramba. Depois do MEDP, lá nos Estados Unidos. Eu vou te falar o que vai acontecer. Só para te avisar antes que eu já vi a cena. Ele o quê? Vão fazer intriga entre nós, a gente vai parar de conversar por um tempo, vai ser assim, assim, assim. Aí o Kaiser olhou para mim, para com isso, macho, não vai existir isso não. Aconteceu de jeito. Ficamos um ano sem conversar. Porque uma profeta chegou nele e falou, ó, papo tem inveja de você. Aí o Kaiser entrou nessa onda, nós descombinamos. Eu falei, eu tô inveja? Então vai cuidar da sua vida. Ficamos um ano sem conversar. Respeitando ele, meu grande amigo, tudo certo. Ele ficou de lá, eu fiquei de cá. Aí um dia, eu chamei ele para vir na minha casa. Ele dormiu, ninguém mostrou nos stories, nada. Eu falei, deu um ano já chega. Bora resolver essa treta. Tá resolvido. Eu percebi isso. Eu falei para ele, não foi o suficiente. Aconteceu. Eu vi a frequência. De tudo que uma pessoa, por favor, alguém falar que eu tenho inveja dos outros. Rapaz, eu não tenho inveja de ninguém. Quando eu sinto, eu já uso, eu não fico com ela. Lá que você é bobo. Quando eu olho você tem um negócio que eu não tenho, eu falo, eu não aceito menos que isso. Cata energia e já uso e foda-se, não tô nem aí pro resto. Não consigo alimentar isso dos outros. Gasta energia de outras coisas, você ficar alimentando energia de alguém. Eu olho, opa, não aceito menos que isso. Conecta, tu faz tarefa, solta, canaliza energia. Isso é frequência, bem administrado. E aí o que acontece? Tudo é o que você está emitindo. Alguém pega essa energia, devolve a energia para você. E você não sabe, é culpa sua. Mas o que você vive é só culpa sua. Não saber administrar energia. Pablo, tem um equipamento? Tem. A energia, ela é captada pelo coração. Anota aí. O seu frequenciômetro é o coração. Por isso que ele não pode ter raiva, rancor, nem ódio, nem amargura. Quando eu vi um monte de gente, um monte de jornal escrevendo um monte de mentira ao meu respeito, eu olhei e falei, será que eu fico com raiva? Não. Deixa esse povo. Fiquei mentalizando. Vou ficar com raiva de jornalista que nem prospera? Não. Eles estão fazendo o papel deles, arregaçar com a reputação dos outros, o que eles mais sabem fazer. Se fosse sério quem está fazendo o que está fazendo, ia fazer uma reportagem. As milhões de pessoas foram transformadas pelo Pablo, mas não está fazendo. Então, o que eu tenho a ver com esse povo? Eles não transbordam, eles não prosperam, então deixa o pau quebrar. Estou nem aí. Se fosse gente séria, eu ia ver assim, ó, fulano mudou de vida, casamento restaurado. Esse ex-usuário de droga parou com isso, esse cara fez isso, esse aqui voltou para casa. Mas tem isso em alguma matéria? Não, vamos arrebentar com ele. O problema é que mexeu com frequência mais alta que a deles. Faz. Eu quero que você aprenda, porque no dia que você for grande, você já pegou o treinamento, já pegou a frequência. É assim que funciona. Só que a gente tem um problema. Na primeira vez que eu fui atacado publicamente, 2012, nunca vou esquecer, eu fiquei de cama 3 dias.
Eu deitei na cama e os pensamentos que vinham na minha cabeça, dos mais básicos, vou matar todo mundo. O primeiro pensamento foi isso. Eu tive uma chefe na Brasil Telecom que me agrediu fisicamente. Eu fui numa igreja, dei uma oferta para ela ser mandada embora, porque o pastor lá garantia que ia tirar ela da empresa. Chama Crentocumba essa frequência, não funcionou. Mas isso aqui que eu fiz, já que não resolveu, eu tinha um amigo meu, um sargento, ele falou assim, nunca roubei nada de ninguém, mas se quiser eu mato ela para você. Você tá doido? Você não sabe por que as pessoas fazem isso, elas querem anular a frequência, por isso que gente mata o outro. Ela não consegue lidar com a frequência, então ela quer apagar a frequência da pessoa. Só que ela arruma uma frequência lá do inferno com esse homicídio. Então vai ouvindo. Quando eu percebi o que está por trás dos jogos, eu falei, mas é tanta frequência baixa que eu não vou perder meu tempo. Eu não vou perder meu tempo. Eu não vou parar por causa disso. Então eu quero que você aprenda com isso. Tudo depende da frequência que você está emitindo e da frequência que você está deixando entrar. Pablo, tem coisas que eu não consigo controlar a entrada? Não, mas você consegue controlar se fica lá. Fala assim, me prova. Ninguém consegue vigiar o espaço aéreo de uma fazenda. Não dá. Vem um corvo, solta uma coisa lá, uma erva daninha, cai e cresce. Eu não posso impedir disso acontecer. Mas na hora que começa a crescer a planta, eu olho, eu consigo arrancar com a mão no começo, sim ou não? Depois eu preciso de uma motosserra e depois eu preciso de um trator para arrancar a raiz. Só se eu for bobo e não fizer gestão todo dia das minhas coisas. Eu não consigo viver uma vida na terra pedindo todos os pássaros de cagar sobre a minha cabeça. Consigo? Mas eu não posso deixar nenhum fazer ninho. Tem alguns de vocês têm ninho na cabeça. E é tudo de fiote de demônio. Então, aceita logo. Eu não consigo segurar a energia que entra. Eu, Pablo, não consigo, mesmo entendendo o assunto. Mas eu sei o que fazer com ela quando ela entra. É isso que diferencia eu do monte de gente. Eu não consigo passar uma vida inteira sem levar um cocôzinho na cabeça de algum passarinho que está numa árvore. Ou acabou de voar e cagou na sua cabeça. Quem aqui já ganhou uma dessa na cabeça? Levanta a mão. Pois é, alguns não levantaram, não tiveram, mas vai ter ainda. Não tem problema se cagarem na sua cabeça ou se falarem mal de você. Tem problema se isso vai virar um ninho de demônio na sua cabeça. Ficou claro ou não? Ponto. Mais claro que isso a neve. Então, para fechar esse assunto, se eu entendo de frequência, eu não quero manter minha frequência alta. Meu negócio é subir a frequência. Você vai escrever uma expressão que vai fazer muito sentido agora. Escreve assim, de glória em glória. O que significa de glória em glória? Quanto mais gente você ajudar na sua trajetória, mais glória você tem. Você tem que saber disso, tá? Se ninguém comprasse o iPhone, a Apple não tinha a glória de valer 3 trilhões de dólares. Por que a Apple vale 3 trilhões de dólares? Porque as pessoas mais importantes da Terra usam o equipamento. E é muita gente. A Apple faz o lançamento de um dia de um iPhone, eles fazem 10 dígitos em um único dia em dólar. Eles vendem num lançamento 1 bilhão de dólares num único dia, só de telefone. O que significa isso? Só para você saber, a Apple vende mais conector de carregador do que a Microsoft vende de software. Só conector. Qual que é a glória dele? As pessoas usarem. Qual que é a glória de um governo? As pessoas amarem esse governo, serem transformadas por isso. Qual que é a glória de alguma coisa? Gerar utilização, transformação, melhora daquela coisa. Qual que é a glória de alguém? Afetar a vida de outro. Então o que acontece? Você tem a glória dessa frequência. Você tem? É porque você transbordou na vida de outras pessoas. É por isso que você está no método IP hoje. O que é de glória em glória? De resultado em resultado. De gente em gente que você está ajudando. Eu não entendo porque que ninguém gosta de mim. Mentira. Você não está ajudando é muita gente. É por isso que ninguém gosta de você. Quando você começa a ajudar, os que te odeiam já não está na conta mais. Tem gente que gosta de você. Acabou, é o suficiente. Fecha os comentários aí. O que eu quero que você entenda é que de glória em glória, de resultado em resultado. Você vai ficar assustador, não é daqui para frente, é de resultado em resultado, de escada em escada, de pavimento em pavimento, de frequência em frequência.
Quando você entender isso, aí você fala, o que eu quero? Comprar frequência. Eu vou fazer isso o tempo inteiro. Tem alguma pergunta sobre frequência aí? Abre aí do Telegram. Abre no Telegram e manda pergunta. Ô Nésio, a gente toca direto ou vamos fazer uma pausa? Depende da frequência. Tem enquete no Telegram? Tem enquete no Telegram? Faz uma enquete no Telegram aí. Você prefere cortar a frequência para almoçar? Eu sou mais parar, porque o meu intestino que manda na frequência. Vamos, coloca a enquete. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vejo problema nenhum você pedir seu iFood onde você está assistindo. Ou você pegar comida, sei lá o que vocês fizeram aí, a galinhada. Deve estar rodando umas coisas muito loucas nesse MDP. Pega e vai comendo enquanto está assistindo. Não vamos sair da frequência não. O que vocês acham? Então, vocês estão aqui, vai pedindo um iFood, cada um vai chegando e vai tocando o terror. Hã? Tem lanchonete aqui em cima. Então é o seguinte. Como mudar a frequência do divorciado? Ele tem que se aceitar, ele tem que se sentir perdoado. E ele tem que nunca mais fazer isso. Como codificar a frequência? Entender a linguagem. Toda a frequência tem uma linguagem escrita dela. A Bíblia, por exemplo, é uma frequência de Deus que mandou para 40 homens, para todas as gerações que vão viver aqui na Terra. A Bíblia não é um livro que foi escrito para a eternidade, foi escrito para esse tempo. Acabou esse tempo, fecha o livro e nós vamos abrir outro, outra frequência. Um monte de gente, meu Deus! Você prefere cortar a frequência para almoçar? 36% disse sim, 64% não. Faz o seguinte, quem quiser parar, vai. Ô Nésio, sobe aqui. Não, pode ir, o Nésio, nós não vamos parar a frequência aqui não. O Nésio vai assumir aqui agora. Vocês podem preparar, ir no banheiro, fazer o que vocês quiserem aí.